E aí, vamos estudar a lição? Sexta-feira chegou e, claro, sexta-feira também é dia de estudar a lição da Escola Sabatina. E vamos responder rapidamente essas perguntas aqui, como, por exemplo, como explicar o equilíbrio entre graça e lei, fé e obras? Graça é o método pelo qual nós somos salvos. A lei é algo que tem que ser obedecido em função da gratidão, da grande salvação que recebemos. Eu não sou salvo pela lei, eu sou salvo pela graça. Guardo a lei porque é instrução de Deus para nortear a vida daquele que Ele salvou. Afinal de contas, saímos das trevas para a luz. Como seria a luz se eu continuasse na minha vida pregressa? Como evidenciaria o poder do Evangelho se eu continuasse vivendo as mazelas do passado e não tivesse uma novidade de vida? Jesus me salvou. Me tirou da lama, me pôs sobre a rocha. Ele não me pediu nada por isso, fez gratuitamente. Eu não fiz nada para ser salvo, Ele me salvou. Agora eu permaneço nele. E se eu estou nele, eu sou nova criatura. As obras inevitavelmente surgirão. Esta é a colocação entre fé e obras, graça e lei. Ei, Ele me salva para viver uma nova vida. A nova vida é a expressão dessa salvação através da obediência. Você percebe que legalismo, e essa é a segunda questão, é alguma coisa que surge quando eu experimento uma autojustificação. Não é Ele que me justificou, sou eu que justifico a mim mesmo. Eu vou ser salvo porque eu faço isso, porque eu guardo isso, porque eu guardo aquilo, porque eu tenho essa experiência e aquela experiência, e começo a confiar naquilo que eu faço para me caracterizar como salvo. E obviamente as pessoas que vão nesta direção, elas começam a se sentir melhores do que as outras, evidenciando uma vida de legalismo constantemente. O que é o legalismo, então? É a exacerbada confiança naquilo que você faz e não aquilo no que Cristo fez. Observe que o perigo de não entender corretamente o conceito de salvação pela graça é tornar você um fariseu moderno, alguém que vai dar um valor para a lei que ela de fato não tem. Salvação. A lei não te dá um valor de salvação, Jesus dá. A lei te mostra o quão distante você se encontra da vontade de Deus e o quanto necessita dele na sua vida para recolocar você no caminho. E por que alguns querem dizer sobre graça barata? Graça barata é quando eu digo que Jesus me salvou, mas a minha vida continua arraigada ao pecado. Se Jesus te salvou, você precisa apresentar-se como nova criatura. Porque você mesmo se transformou em nova criatura? Não. Foi exatamente porque Ele te salvou. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E nessa batalha que estamos travando, tenha em vistas Efésios capítulo 6, verso 12, onde fala sobre principados e potestades em meio a toda esta batalha. Forças espirituais do mal agindo nas regiões celestes. Se nós pendermos, se nós formos tendenciosos para o legalismo, para a justificação própria e não por intermédio de Cristo, para a supervalorização do que eu faço e não do que Cristo fez, eu vou estar permitindo que as forças do mal operem nas regiões celestes. E o que deveria ser bênção pode se tornar uma maldição na minha vida. Forças do mal operando em regiões celestes, porque eu estou absorvendo uma parte que as Escrituras não colocam como sendo evidência da verdadeira fé em Cristo. Ao invés de eu ser uma bênção, eu posso ser uma maldição. Que Deus abra os nossos olhos, tal qual abriu do jovem que seguia Eliseu em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. O jovem estava apavorado pelas forças do inimigo que cercavam, e Eliseu pediu ao Senhor que os olhos dele possam se abrir para contemplar a sua presença.
E quando os olhos se abriram, ele percebeu que o exército do Senhor estava ali para defender Eliseu, para defender o povo de Deus. Sabe o que isso significa? Que os nossos olhos precisam se abrir para entendermos que os méritos contra o inimigo não se encontram em nós, mas se encontram no Senhor, e que os nossos olhos se abram para isso. Ore comigo. Pai querido, abra os nossos olhos para entendermos adequadamente fé e obras, para entender a nossa dependência do Senhor e o quanto ao nosso lado o Senhor se encontra. Em nome de Jesus te oramos. Amém.